Continuação da mensagem que nós estamos vendo sobre as características de uma igreja saudável. E hoje nós vamos ver sobre mordomia cristã, né? Nós vimos já alguns assuntos e hoje vamos falar sobre mordomia cristã. Mas o que é mordomia cristã? Na verdade, a mordomia cristã é o entendimento da responsabilidade que cada um de nós devemos ter em relação à administração de bens materiais e espirituais outorgados por Deus a cada um de nós. Quando chega na nossa mente ou no nosso ouvido a palavra mordomia cristã, logo nós já colocamos na nossa cabeça, é recurso, é dinheiro. Não necessariamente, mas também envolve a parte material, mas principalmente é a administração dos bens que Deus tem me dado, dos dons, dos talentos da minha própria vida. E ignorar a importância fundamental da mordomia cristã à luz do ensino bíblico significa cometer um erro muito grave, que afronta inclusive o propósito básico para o que Deus nos criou. Deus nos criou para o louvor da sua glória. E se eu não entender isso e não for um bom mordomo, a gente não vai glorificar a Deus. E é por isso que é importante. O significado, então, aquilo que a gente pode entender por mordomia é a pessoa responsável pela administração de uma propriedade que não lhe pertence. Então, alguma coisa que não pertence. E se nós entendemos que a nossa vida, na verdade, não é nossa, nós precisamos entender que essa vida que não é nossa é de Deus e eu preciso prestar contas. Prestar contas. E existem muitos aspectos da mordomia cristã. Mas temos também aqui algum entendimento. Eu gostaria de pedir a você que abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Vamos ler dos versos 42 em diante. Vou abrir aqui rapidamente minha versão. A versão do telão é NVI. Lucas 12, então, vai dizer assim, 42 em diante. O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato a quem o Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a proporção de alimento no devido tempo? Bem-aventurado o servo, cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que ele o encarregará de todos os seus bens. Entretanto, se o servo dizer no seu coração: o meu senhor está demorando a voltar, e começar a bater nos criados e nas criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá em um dia que ele não espera e em uma hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Até aí pelo momento. O que nós entendemos com esse ensino que Jesus está dando? Está dizendo, olha, nós estamos aqui por um breve tempo nessa terra. E nada do que nós temos é nosso. Eu não vi ninguém nessa terra, eu estou falando agora assim para você, levar os seus bens no caixão. Ou alguém já viu? Ninguém leva nada desse mundo. Nós não levamos nada, não vamos levar. Pelo contrário, a gente vai deixar, e muitas vezes deixa para quê? Para que os herdeiros comecem a brigar. Mas se nós entendermos que o que nós estamos cuidando não é nosso, inclusive o Salmo de número 24 diz: do Senhor é a terra, o mundo e tudo, todos os que nela habitam. Quem habita na terra? Ou tem algum extraterrestre aqui? Todos somos dele. Tudo que nós temos é do Senhor. Então, precisamos andar com esse entendimento. Claro que às vezes, pela força da linguagem, a gente fala assim, meu carro, minha casa, mas se você mesmo falando isso, entender no seu coração que nada é seu, você vai glorificar o nome de Deus. E compreender
que aquilo que você tem em suas mãos, você precisa cuidar. Embora nessa parábola Jesus estivesse se referindo a coisas espirituais, mas ele não deixou de incluir o aspecto natural e financeiro, uma vez que os nossos bens também são dele. E vamos prestar contas do que fizermos com ele, aquilo que ele nos deu. A nossa vida, nossa família, a casa, bens e tudo que ele porventura nos der, precisamos entender que é do Senhor. Nada é nosso. Absolutamente nada. É interessante que muitas vezes nós começamos a minar nosso pensamento com pensamentos que são do mundo. Não porque, olha, eu preciso guardar muito, porque pode vir o dia. Claro, não estou dizendo aqui que você vai malgastar, não. Você pode poupar. Aliás, a poupança, ela é importante, ela é necessária, mas há uma diferença muito grande entre você poupar e você ser avarento. Mas também há uma diferença muito grande entre você gastar e malgastar. E nós precisamos ter um equilíbrio. Por quê? Porque nós precisamos ser bons administradores daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Se você, falando agora financeiramente, recebe o seu salário e você recebe 100 e você gasta 120, você não está sendo um bom mordomo. Você não está sendo uma boa mordoma daquilo que Deus lhe deu. Você não está agindo com mordomia. Então nós precisamos compreender isso. E o que Deus espera de mim como mordomo? Lucas capítulo 16, verso 10. Por favor, Pedro. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Ele está falando aqui que Jesus ele não se refere apenas à honestidade, mas também à fidelidade. Ou seja, significa que o bom mordomo não é só quem não rouba ou lesa o seu senhor, mas também o que se mantém no propósito que lhe foi confiado. Essa série de mensagens que nós começamos há uns domingos atrás fala para nos vigiarmos diante do propósito que Deus tem para nós, individual e coletivamente como igreja. Então, se nós desviarmos a nossa atenção daquilo que Deus tem para a nossa vida, nós também estamos sendo péssimos mordomos. Nós precisamos compreender isso. E a única forma de nós sermos fiéis ao Senhor como mordomos é compreendendo bem aquilo que Ele espera de nós. E como nós vamos compreender isso? Através da sua palavra. Não é outro, não tem outro método, é através da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. 1 Coríntios capítulo 4, verso 2. O que se requer desses administradores? É que sejam fiéis. Olhe para seu irmão, para sua irmã e diga assim: Deus requer que você e eu sejamos fiéis. A fidelidade, que bem foi colocado aqui no início, que Deus é fiel. E Deus quer que você e eu sejamos partícipes dessa fidelidade. É interessante porque nós precisamos, então, ser fiel. E à medida que nós sejamos fiéis, Deus ele vai acrescentando medidas em nossa vida. Mas se nós não somos fiéis, a gente às vezes vai batalhar e querer lutar, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque eu não estou sendo fiel no pouco. Pelo contrário, eu estou sendo infiel no pouco. E quando a gente é fiel no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Mas se a gente for infiel no pouco, não esperemos que Deus nos coloque fiel no muito. É por isso que 1 Pedro 4,10 vai dizer: cada um administre aos outros o dom que recebeu
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você e eu somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele derramou sobre nós tantos dons, tantos talentos, e muitas vezes nós enterramos esse talento. Mas haverá prestação de contas. Lucas 16, vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ver vários textos hoje. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de desperdiçar os seus bens. Então, ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: o meu senhor está me despedindo. Que farei? Não tenho força para cultivar a terra e sinto vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em casa. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 batos de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Assim perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 coros de trigo, respondeu. Ele lhes disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com astúcia, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Eu acho que os banqueiros, eles estudaram bem esse texto. Aqueles que têm uma financeira e financiam bens, eles estudaram esse texto. Porque se você vai, toda instituição bancária, eles têm seguros. E o seguro ele cobre quase que na sua totalidade. E se você receber do seguro e ainda do credor que não pagou, pelo menos 50, você já está no lucro. Então, ele está pegando mais ou menos esse entendimento que hoje nós temos, mas naquela época não tinha-se muito, porque não era evidente, porque o Senhor elogiou o administrador desonesto. Quem é o desonesto que recebe um elogio? Mas ele fez porque ele foi astuto. E olha o que diz: pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Verso 9, por favor, Pedrão. Por isso eu digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Esse exemplo aqui é de uma boa mordomia sendo louvada e também de uma má mordomia sendo punida. Ninguém pode fugir da prestação de contas. Nós vamos prestar contas. Nós vamos, em algum momento, prestar conta daquilo que nós recebemos. E é interessante porque muitas vezes nós ficamos cristãos das 3 S's. Salvos, sentados e satisfeitos. Estamos salvos, então estou sentado numa igreja no domingo. Estou salvo, então estou satisfeito. Pronto. Salvo, sentado e satisfeito. Mas não foi para isso que Jesus lhe chamou. Deus lhe chamou para você fazer e cumprir o seu propósito nessa terra. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. Não tem problema. Ah, pastor, mas não sei fazer isso. Não há problema. Mas aquilo que Deus colocou nas suas mãos, isso faça. Porque eu sei que nem todo mundo aqui vai cantar. Eu sei que nem todo mundo aqui vai pregar. Eu sei que nem todo mundo aqui vai saber tocar um instrumento. Mas eu sei que Deus lhe deu nas suas mãos um dom, um talento. E você pode usar esse dom e talento para a glória de Deus. Mas quando a gente não usa, nós estamos abafando o propósito de Deus em nossa vida.
E é importante que você entenda, haverá sim prestação de contas. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz: "E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas." Quando chegar o dia, nós vamos comparecer diante do nosso Senhor. Seja para a salvação, ou seja para a condenação, mas haverá prestação de contas. Eu dei esse dom a você, meu filho. O que você fez? Isso me remete a uma parábola que é conhecida. Mateus capítulo 25, versos 14 em diante. "O reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. Em seguida, partiu de viagem." Até aí. É interessante porque nós vemos aqui uma história. Diz então no início que o reino é como se fosse um homem. O reino, verso 14, por favor. "O reino dos céus também será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos." Ele está fazendo aqui uma comparação, uma analogia entre o reino dos céus e um homem que tem posses e que saiu de viagem. E chamou os seus servos. E ele disse que confiou os bens. Quem foi esse homem, trazendo agora para o reino, para a parte espiritual, que veio e saiu de viagem, mas voltará? Quem? Jesus. Ele voltará. Ele saiu de viagem, mas ele voltará. E eu tenho plena convicção que ele deu a cada um de nós um talento. Quando eu vejo aqui da frente, aos domingos ou aos cultos, e vejo cada um de vocês, eu vejo homens e mulheres com tanto potencial, com tantas coisas para oferecer a esse mundo que tanto precisa. Mas muitas vezes nós decidimos enterrar os talentos. Talvez por alguma situação difícil que passamos. Talvez porque ninguém valoriza o nosso trabalho. Ou talvez porque escutei uma palavra que não foi tão boa, ou não soou tão boa, e eu então decidi nunca mais fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Mas eu quero dizer nessa manhã, amado, amada, Deus, Ele entregou a você um potencial. E você e eu precisamos que ele possa ser desenvolvido. Desenvolvido. Há muitas áreas em que a gente precisa entender, e eu vou rapidamente falar isso para não me estender mais. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para que o Espírito ministre ao nosso coração nesta manhã. Como tem estado a mordomia cristã com relação ao seu tempo? Temos sido bons mordomos com o tempo que Deus tem nos dado? A mordomia do tempo é algo muito importante e prudente em face aos dias maus que vivemos hoje. Perdemos muito tempo com esse aparelhinho. Perdemos muito tempo, talvez em frente à televisão. Mas esquecemos de investir naquilo que é eterno. Efésios capítulo 5, versos 15. Efésios 5, 15. Tenham cuidado com a sua maneira de viver. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias
aproveita as oportunidades. Os dias são maus. Os dias, eles são maus. Cada vez que a gente abre o nosso tempo para ouvir alguma coisa que não vem de Deus, isso vai contaminar a nossa vida. Cada vez que a gente faz alguma coisa durante o dia, eu quero desafiar a igreja. Nós temos no grupo do WhatsApp um relógio de oração, de proclamação da palavra e oração. É para que você possa aproveitar o seu tempo. Ao acordar, ou talvez se você sai muito cedo e já está na correria, quando chega em casa, pegue a palavra, leia a palavra, busque na palavra, ore, clame ao Senhor. Porque o tempo também precisa ser administrado de maneira correta. Então, a primeira pergunta é: como está a mordomia do seu tempo? A segunda: como está a mordomia cristã com relação aos bens materiais? A palavra de Deus nos convida a honrar o Senhor com nossos bens. Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, 9. É muito conhecido esse texto. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Honre ao Senhor. É honra quando você tira de si aquilo que você ganhou com o suor do seu trabalho e você consagra ao Senhor e entrega para a sua obra, para o seu reino. Você está honrando o Senhor. Nessa igreja, e você sabe muito bem, nós não ficamos cobrando ou pegando você, e você tem que entregar seu dízimo. Por quê? Porque eu entendo que isso é pessoal. É você e Deus. Eu não vou prestar conta de você se você é mau administrador do dízimo que tem que entregar ao Senhor ou das ofertas. Você mesmo vai prestar conta. Eu preciso prestar conta de mim. Se eu estiver oferecendo ao Senhor aquilo que realmente é devido, eu estou tranquilo. Agora, você precisa ter essa consciência. Por quê? Porque muitas vezes, alguns aqui sabem que eu sou muito relutante em falar em dízimo, porque até já me chamaram de ladrão. Mas as pessoas não veem a nossa caminhada. Passamos 3 anos e meio aqui nessa igreja. E quem é antigo, quem está desse tempo, sabe que esses 3 anos e meio que nós passamos desde o início desta igreja até os 3 anos e meio que passou, nós não recebíamos 1 euro da igreja. Pelo contrário, a gente contribuía mais. Quando nós começamos a igreja, foi com nossos recursos que a gente doou para o Senhor e disse: Senhor, vamos comprar algumas coisas. O violão, algumas coisas. Um carrão que está por aí, né? Amados, eu tenho uma consciência tranquila de como tenho agido diante do Senhor nesta igreja. E eu estou tranquilo se falarem ou não falarem. Por quê? Porque eu tenho plena convicção e consciência. Quando a gente age corretamente, falam. Quando a gente não age corretamente, também falam. Então, se vão falar, eu preciso fazer o que realmente é devido, honrar ao Senhor. Se falarem, que falem. Mas eu estou tranquilo. A minha consciência está tranquila. Mas eu quero dizer, igreja, devemos honrar ao Senhor. E, na verdade, os nossos bens materiais não apenas implica em empregar recursos na obra missionária ou na igreja, mas também no socorro ao pobre ou ao necessitado. Quantas vezes nós temos oportunidade de ajudar alguém? Eu tenho uma prática que muitas vezes, principalmente no Brasil, quando alguém chegava, disse assim: olha, me dê um dinheirinho aí para comprar um alimento, e eu às vezes já sabia que essa pessoa não iria usar isso para o alimento, então eu ia com ela, comprava o lanche e fazia com que essa pessoa se alimentasse. Porque às vezes também nós precisamos ter sabedoria. Se damos dinheiro para quê? Para que a pessoa
possa usar drogas ou álcool ou outras coisas que não são devidas. E nós precisamos ter esse entendimento. Por isso nós precisamos, como igreja, amados, honrar ao Senhor. A terceira pergunta é: como está a nossa mordomia cristã com relação ao nosso corpo? E aí o Senhor pegou direto comigo. Aí você deixou seus exercícios, você deixou de caminhar, está engordando. E aqui eu pedi perdão ao Senhor. Porque eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso cuidar do meu físico. Não é para ficar, musculoso, não. É para que eu tenha saúde, para ter uma velhice tranquila, honrar ao Senhor. Eu preciso disso. Você precisa disso. Mordomia não fala apenas de bens materiais, de dons, mas também do nosso corpo. O que a gente está fazendo com o templo do Espírito? Nós não somos donos do nosso corpo. O corpo pertence a Deus, é templo do Espírito. Devemos glorificar a Deus através do nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Olhe para seu irmão e diga assim: você não é de você mesmo. Verso 20. Foram comprados por um preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Precisamos glorificar a Deus. Não é para você ficar no espelho glorificando a si mesmo, não. É para glorificar a Deus. A mordomia cristã, ela também fala sobre isso. Quarta pergunta: como está a nossa mordomia cristã com relação às ocupações diárias das quais participamos? Nós também precisamos ser bons mordomos em nossos trabalhos, em nossos estudos, em qualquer outra atividade diária. Colossenses capítulo 3, versos 23 e 24. Sabe, amados, porque eu gosto de usar muito a palavra? Porque ela nos orienta. Às vezes eu posso aqui me matar de falar e ser talvez um mentor ou um coach, assim que você possa sair daqui animado, animada. Não, mas a palavra, ela penetra no mais profundo do nosso ser. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Quando você fizer alguma coisa e você diga assim: olha, eu estou fazendo assim para o pastor. Pare. Você não tem que fazer nada para mim. Eu não mereço nada, eu sou um pobre, miserável pecador. Mas quando você reconhecer na sua consciência o que eu estou fazendo é para glorificar o nome de Deus, aí você está agindo da atitude correta. Quantas vezes eu vejo as irmãs, principalmente do Ministério Infantil, preparando a sua aula para ir dar aula às crianças. E nós em casa oramos porque nós valorizamos o Ministério Infantil, porque nós sabemos que é um braço auxiliar para as famílias aqui da igreja, para poder ajudar, auxiliar. Não é para que a igreja seja agora quem vai educar seus filhos, porque quem educa é você. Inclusive, eu canso de dizer aqui, já tem um tempinho que não falo, mas eu vou repetir o que eu digo sempre. Se alguém chamar o seu filho de mal educado, não está falando contra seu filho, está falando contra você que é pai, porque você não está sabendo educar o seu filho. Nós precisamos saber educar o nosso filho, para que ninguém aponte, mas olhe, pense esse menino, não quero em casa, não quero lá em casa. As pessoas têm que olhar para os nossos filhos e dizer: olha, como essa família é uma família realmente que entendeu o seu propósito. E eu sempre digo isso com autoridade, porque nossos filhos já estão todos encaminhados na vida. O caçula casou agora, né? Mas quando ele
ia na onda dos outros lá na igreja, que queria correr, eu só olhava. E ele baixava a cabeça e sentava do meu lado. Bastava só isso. Né, dona Célia? E não é que eu era o coronel da casa, mas é porque ele entendia, pelo olhar, o comando que o pai estava dando. Então nós precisamos ser assim. Por quê? Porque quando a gente vai num órgão público, precisamos de educação e de postura. Mas na casa de Deus, não. Na casa de Deus é de qualquer maneira, não. Nós estamos cultuando ao Deus poderoso da terra. E a gente às vezes não valoriza isso. Valorize a igreja. Valorize a casa de Deus, que é a sua casa. Entenda isso. Para correr, porque já estamos em cima da hora. Quinta e última pergunta. Como está a nossa mordomia cristã em relação aos nossos relacionamentos? 1 Pedro 4,10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Devemos estar sempre atentos quanto à mordomia cristã em todas as esferas da nossa vida, não apenas nos dons e talentos, não apenas nas finanças, não apenas no tempo, no cuidado com o corpo, cuidando uns aos outros, ajudando o meu irmão, entendendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, não apenas no trabalho, mas na escola, entendendo que eu fui chamado para ser luz, para ser sal desta terra. Que o Senhor, então, derrame sobre nós, como igreja, mais da sua graça, para que a gente possa conscientemente ser achado mordomo de Deus, sendo fiel. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça e agradeça ao Senhor pelo seu amor tão grande, pela sua maravilhosa graça, por como Ele verdadeiramente tem compartilhado conosco de poder cuidar dos recursos que Ele nos dá, porque Ele quer que você e eu cuidemos de maneira tremenda. Pai, eu quero te agradecer por cada família aqui representada, por cada um dos teus filhos. Te agradeço, Senhor, porque nós entendemos verdadeiramente que teus filhos aqui, eles querem verdadeiramente ser achados fiéis. E nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vai nos dar para que sabedoria, para que a gente possa agir de maneira correta, como bons mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que tudo aquilo, Pai, de mentira, de engano, que porventura possa ter entrado na mente dos teus filhos, caia por terra hoje, para que a luz da tua palavra, a verdade que é viva, possa ministrar aos nossos corações e nós possamos compreender que somos administradores, que estamos apenas cuidando dos recursos que o Senhor nos dá, partindo da nossa própria vida, porque nós não somos mais de nós mesmos. Como diz o apóstolo Paulo, não sou mais que vive, mas Cristo vive. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Nos dá uma semana de paz. Nos dá uma semana na qual possamos concretizar a tua vontade, cumprir o teu propósito e poder desenvolver os dons, os talentos que recebemos. Poder abençoar a tua obra com os recursos que recebemos, segundo a tua vontade. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a tua igreja local e com toda a igreja que está espalhada na face da terra. E a igreja diz: amém.